Continuando o nosso programa de hoje, que está conversando sobre o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, que é hoje, 17 de maio. Você participa, temos nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Você manda a sua mensagem, se identifica, dê aí sua opinião. E pode também participar pelo WhatsApp, 8802-8979. Vonuvo. Carol, eu vou corrigir aqui uma informação que eu dei no primeiro bloco. O João Paulo Marques chamou a atenção aqui. Na verdade, não vai ser amanhã o início da D2 para quem tomou a D1 da Coronavac no dia 6 de abril. Eu vou explicar. Amanhã, terça-feira, procura uma unidade básica de saúde indicada pela Prefeitura de Mossoró quem tomou a primeira dose da Coronavac até dia 3 de abril. Na quarta-feira, procura a unidade básica de saúde quem tomou a primeira dose até dia 4 de abril. Só na quinta-feira, quem tomou a primeira dose até o dia 6 de abril, busca uma das unidades básicas de saúde disponibilizadas para essa D2. E, segundo a Prefeitura de Mossoró, são as UBSs do Valfredo Gurgel, do bairro Boa Vista, da Estrada da Raiz, do Abolição 4, da Quixabeirinha, Liberdade 1, Van Rosado, Lagoa do Mato, Abolição 2, Centro, Alto de São Manuel e Alto da Conceição. Então, são essas unidades básicas de saúde. Agora, são 12 UBSs que as pessoas que precisam tomar essa vacinação, elas devem seguindo esse calendário, né? Até a quinta-feira, você que precisa tomar a D2 lá, que tomou a D1 no dia 6 de abril. As unidades básicas de saúde funcionam das 8 às 4 horas da tarde. Vamos, então, para matéria. Tem reportagem agora, né, Vonuvo? Após publicação do novo decreto pelo governo do estado com a flexibilização das restrições contra a pandemia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Mossoró avalia como positivas as determinações do documento. A entidade sugere mais flexibilização para o setor de eventos. O novo decreto apresenta medidas mais flexíveis em relação à retomada da economia no estado do Rio Grande do Norte. Por exemplo, abertura de bares e restaurantes. Inclusive, para o presidente da CDL Mossoró, essa flexibilização já deveria ter sido acatada. A gente vem pedindo essa reabertura do comércio desde o primeiro decreto. Nós nunca fomos favoráveis da forma que foi feito, né? Esse agora parece ser um mais razoável, que era o que a gente defendia no começo, que era o comércio aberto o tempo inteiro, né? Que tenha a fiscalização correta, fiscalize e cobre também dos empresários, mas essa forma que está, pelo menos atende e você consegue girar a economia, porque todos os segmentos já começaram a se movimentar. Segundo a CDL, agora a expectativa é a de que o próximo decreto possa flexibilizar também o setor de eventos, para que haja uma retomada da economia nessa área. Falta, porém, determinar como é que vai ser a retomada do setor de eventos. É um setor muito importante, eventos corporativos, as próprias festas de 15 anos, mas desde que o ambiente seja controlado. Já existe hoje todo um roteiro de biossegurança que os buffets, por exemplo, de Mossoró criaram, muito seguro. Inclusive, antes de tudo aqui, o prefeito Alves tinha liberado até 50% da capacidade. Então, a gente acha que é razoável, que deve ser liberado o setor de eventos também e que seja fiscalizado. Com a retomada gradual da economia, a CDL traça agora expectativas para o lançamento do Aquece Mossoró, que promete reforçar o comércio local. A CDL já está trabalhando desde o ano passado, que nós não realizamos o Aquece Mossoró. Então, para aquecer essa economia, o mês tradicionalmente mais ruim, os meses são agosto e setembro. Então, nós vamos lançar o Aquece Mossoró com bastante novidade, bem estruturado, para que realmente seja aí a segunda ou a terceira melhor data do ano para os comerciantes de Mossoró. A gente entende que isso aí deve sim aquecer o comércio e começar a voltar a uma normalidade, tendo em vista que aí a vacina já está chegando aí em abundância, né? Já estamos aí vacinando bem e daqui a pouco aí, se Deus quiser, essa onda vai passar. Pois é, olha, a gente vinha trazendo já esse
esse pleito da classe empresarial pela volta. Entendemos, inclusive, a importância e a necessidade econômica da flexibilização. O próprio governo do estado entendeu e mesmo com números da pandemia não satisfatórios em relação à questão da saúde, liberou os estabelecimentos para o funcionamento. Porque entende que as empresas realmente precisam funcionar. Os estabelecimentos comerciais, os bares, precisam funcionar. Agora, não adianta as entidades representativas quererem a flexibilização e jogar para a fiscalização quando não há consciência do dono dos estabelecimentos e muito menos da população. Porque este final de semana, que foi o primeiro da flexibilização aqui em Mossoró, a gente viu, todo mundo viu nas redes sociais, o desrespeito ao bom senso em relação às medidas sanitárias. A gente tem aí algumas imagens que foram divulgadas, circularam em muitos grupos, redes sociais. Olha aí, isso aí não foi de fevereiro do ano passado, antes da pandemia, não. Foi este final de semana aqui em Mossoró. Essa lotação aí nos bares e circularam imagens também de bares com pessoas em pé, dançando juntas, como se estivesse realmente num show e ignorando totalmente os problemas que nós estamos vivendo. Então, o que realmente prejudica o funcionamento dos setores econômicos é isso, o desrespeito. E por causa desses estabelecimentos que não têm bom senso em respeitar a questão sanitária que estamos passando, muitos outros pagam quando há novamente restrições no funcionamento. Então, é bom que as entidades também observem isso e cobrem dos estabelecimentos, além de cobrar dos governos municipais a fiscalização, mas também entidades representativas cobrar dos estabelecimentos econômicos, comerciais. Enquanto uns morrem, outros ficam desempregados e outros passam fome, os bacanas preferem a farra. Pois é. Vamos então voltar aqui para a nossa pauta de hoje, que também está comemorando, não, lembrando e discutindo, aliás, um dia internacional super importante de luta contra a LGBTfobia. 17 de maio, Suami Soares falava no bloco anterior sobre o que acontece, que a população parece não entender essa realidade, qual é todo o processo que existe que causa essa LGBTfobia tão alta que a gente vê aqui no Brasil. Suami, você falou no bloco anterior sobre a questão do entendimento entre diversidade sexual e de gênero e a relação do machismo com isso. Queria que você detalhasse melhor, qual é a relação entre o machismo e a diversidade sexual e de gênero, ou o entendimento sobre a diversidade? A nossa sociedade é uma sociedade machista, né? E essa lógica do machismo, ela acaba separando a sociedade em duas esferas, dois lados, né? Que é os homens e as mulheres. Então, essa repartição da sociedade em homens e mulheres acaba também repartindo os sujeitos em espaços sociais para definir papéis sociais para esses sujeitos que eles vão ter que cumprir durante a sua vida. E no cumprimento desses papéis está o processo da heterossexualidade, que é entendida como a única forma de vivenciar a sexualidade. Então, todas as outras formas de vivência da sexualidade vão ser entendidas, né, de uma maneira como se fosse anormal, como se fosse um transtorno, como se fosse um distúrbio, e que, na verdade, não é. Mas a gente desde criança, incentivado a pensar a sociedade como se ela fosse apenas dividida entre homens e mulheres que vivem as suas relações em torno de uma heterossexualidade. Então, a gente acaba invisibilizando variadas formas de vivência sexual, e isso é muito ruim para os sujeitos, porque eles acabam tendo uma vida toda forjada em torno de uma percepção de unilateralidade sexual que não existe.
Então, isso é especialmente muito ruim para pessoas que são, por exemplo, gays, lésbicas, transexuais, travestis, assexuais, enfim, toda a diversidade que está contida dentro da bandeira do arco-íris LGBTQIA+. Então, assim, o machismo, ele elabora na nossa sociedade a ideia de que as pessoas elas só se interessam por o seu sexo oposto, e isso é muito complicado, porque também confunde, né, relações de gênero, diversidade sexual, identidade de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes. Eu queria que você me explicasse qual é o grito deste dia. Vocês estão incentivando as pessoas a serem gays, lésbicas, porque muita gente confunde, né, esses termos e confundem, claro, a luta. Qual é a luta, então, para este dia tão simbólico? Então, não tem como incentivar ninguém a ser LGBT. Eu não vou entrar aqui na discussão de como as sexualidades se organizam, mas a gente pode dizer que ninguém escolhe a sua orientação sexual. Você pode escolher a forma como você vai vivenciar isso. Se você vai expor, não vai expor. Se vai ficar dentro do armário, não vai ficar. Se você vai utilizar isso como uma bandeira política ou não. Se você vai dizer para todo mundo, se vai viver escondido. Isso você pode escolher. Agora, o desejo você não escolhe, né? Então não tem como incentivar ninguém a ser LGBT, é impossível. O que se coloca hoje como um dia de despatologização, né, das identidades LGBT é que a gente precisa viver numa sociedade em que a diversidade sexual seja respeitada. Então, qual é a grande pauta de hoje? A grande pauta é a vida das LGBTQIA. Por quê? Porque a vida dessas pessoas é transpassada pela violência. Então, é a violência na escola que faz que, inclusive, muitos transexuais e travestis deixem de ir para a escola e acabem não se qualificando, acabem não entrando em universidade, não fazendo curso, e isso faz com que eles estejam, e elas, em espaços de trabalho extremamente vulneráveis, né, como, por exemplo, a prostituição, como, por exemplo, o trabalho doméstico remunerado. A gente está pautando que as escolas façam discussão sobre sexualidade para que as pessoas elas consigam entender o que elas estão passando de uma maneira mais tranquila e conseguir fazer com que isso, né, venha para a sua vida como forma de respeito à diversidade, como forma de não violência. A pauta de hoje é contra a violência e contra os assassinatos de LGBTQIA. O Brasil, como a Carol já falou aí, é um dos países que lideram o ranking internacional de assassinatos de LGBT. Então, no Brasil, uma pessoa trans tem uma expectativa de vida de 35 anos, é muito baixa essa expectativa de vida. Agora, na pandemia, a gente teve uma ampliação dos dados de violência contra o segmento LGBT, inclusive com maior assassinato, aumentou 13% em relação ao ano passado, o assassinato das mulheres trans, que sofrem também muito essa sociabilidade. No próximo bloco, Suane, vou te interromper mais uma vez, porque no próximo bloco a gente fala mais sobre estes números. Temos que fazer uma rápida parada, daqui a pouquinho a gente volta.